Bora falar do Timão e notícia boa. Se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. A rapaziada, projetar esse Corinthians e Santos, onde a gente já falou, né? Recentemente o Corinthians tem tido um amplo retrospecto positivo diante do Santos. Na Neoquímica Arena, então, nem se fala. E o Santos tá numa fase terrível, né? Tá com o Neymar pra voltar ainda, mas não é o caso. E, obviamente, também isso implica numa necessidade do Santos. O Santos vai querer jogar o que não vem jogando, vai buscar um resultado, vai tentar buscar um resultado de toda a maneira possível, mas o Corinthians em casa, sempre muito forte e precisando dar uma resposta, né? Já sob comando do Dorival. Eu sei que é pouco ainda, eu sei que ele recém chegou, mas eu tô sentindo falta ainda de um cartão de visitas, né? Eu sei que o Dorival lá mostrou uma variação tática no começo do trabalho e tal, mas isso eu achei que em algum momento ele fosse definir um time, o que não está acontecendo. Talvez, nesse jogo, a gente veja um esboço do que pode ser já um time ideal do Dorival, mas que ele dê sequência para esse time. Não é ainda o time ideal porque o Memphis está fora. O Memphis ainda segue com o problema na lesão do tornozelo, né? E tem uma projeção aí de que ele pode voltar só no final de semana que vem contra o Galo. Nem na metade da semana ali contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil ele deve estar à disposição. Então o Memphis está fora. Quando a gente olha um time ideal, o Memphis é titular absoluto. Então, mas assim, vocês entenderam, né? Uma estrutura, uma base para que seja repetida e aí sim a gente comece a entender se há entrosamento, se há conexão, se há uma cara de time. Nesse momento eu não sei, porque o Dorival mexe muito, tem uma questão física que está escalando mais o time do que a questão técnico-tática. E tudo bem, né? Na metade do ano, agora, né? Na sequência vai ter uma pausa e o Corinthians não vai ser prejudicado por isso. Tem times que vão disputar o Mundial, não é o caso do Corinthians. Vai ter tempo para recuperar jogadores, vai ter tempo para treinar, vai ter tempo para muita coisa. Estica a corda um pouquinho agora, porque não dá, né? O Dorival tá chegando e ele tá rodando todo o elenco. Eu sei, legal, você eventualmente dar oportunidade, você preservar um jogador aqui e ali, mas tá demais, tá demais. E eu espero que a partir desse jogo contra o Santos, a gente comece a entender qual o time do Dorival, o time titular. Ele tem outra dúvida, que é o Ranielli, que tem um edema na coxa, né? Ele já vem sofrendo com esse problema e não se sabe se ele vai ser titular, se ele vai pro jogo, se ele vai entrar no banco de reservas, vai entrar no segundo tempo, aquela coisa toda. A gente sabe também que o Dorival tem dado sequência pro Maicon, né? Como primeiro volante, mesmo quando os dois estão juntos, né? Mesmo quando ele joga com o Ranielli joga se soltando um pouco mais. Então eu imagino que o Maicon vai ser titular na primeira função. E aí, a partir dali, tô pensando no losango, né? Com o Carrilho, Martínez, que está à disposição, e Igor Coronado. Para mim seria o meio de campo ideal. Eu sei que ele tem Rian, Bidon, Alex Santana, Charles, ele tem uma galera aí que ele vem utilizando, inclusive, mas aí vai reforçar tanto assim o meio? Precisa de 4 volantes? Acho que não, né? Acho que 3 ali tá bom. Eu sei que o Carrilho não é necessariamente um volante, aliás, não vem sendo com o Dorival. Isso é algo que a gente precisa debater. Porque, ok, com o Ramon ele jogava por dentro e caía pelas pontas, mas com o Dorival ele tem jogado mais na ponta. E o grande momento do Carrilho foi jogando por dentro, foi jogando na meia armação. E é o melhor jogador do Corinthians em 2025 e é o cara que faz a bola andar. Então, assim, temos que analisar para ver se isso vai continuar sendo uma tônica ou se tem sido eventual, até porque ele tem rodado bastante o time e isso está me incomodando bastante. Mas vamos lá, se a gente olhar um time ideal, um esboço antes do jogo, para mim é isso, com o Romero e o Yuri Alberto no ataque. Falando em Yuri Alberto, ele deu uma entrevista para o GE, muito bacana, né? Dizendo que a gente sabe que o Yuri tem propostas, o Yuri é valorizado, mas eu não vou dizer aqui que o tempo do Yuri está passando. Mas, cara, o Yuri já tem os seus 24 anos e a gente sabe que para uma primeira prateleira já fica um pouco mais difícil e o Corinthians detém só 50% do Yuri, né? Então, quando ele diz, até na entrevista, né, pô, se for uma proposta boa pro Corinthians e para mim, o meu staff vai analisar. Muito difícil que seja boa pro Corinthians. Porque, vamos lá, que vem uma proposta de 25 milhões de euros, que seria uma proposta fantástica. O Corinthians vai ter 12. 12 com o que o Yuri te entrega em termos de comprometimento, profissionalismo, gols, participação, envolvimento com o clube, com um grupo de jogadores, com o torcedor. Você acha que é fácil buscar um cara assim, com 24 anos, tá?
com o benefício físico que ele tem, né? Porque ele é privilegiado fisicamente, ele se recupera muito rápido de tudo que é tipo de lesão. O cara tirou uma vesícula em 2 semanas, estava em campo. Fenômeno. Então, assim, não é fácil buscar um cara desses por 12 milhões de euros. Então, assim, às vezes a gente fica pensando em contratar e manter o que aqui está, às vezes é mais importante. Então, se não vier uma proposta muito boa, não faz sentido. E ele tem contrato, vai ficar de beicinho, vai querer ir, vai forçar a saída. Pode acontecer como já aconteceu. E ele ficou e resolveu. Então, ele tem contrato até o fim de 27 e disse na entrevista que quer renovar. Então, daqui a pouco, cara, vou usar o exemplo do Pedro, por exemplo. Pedro no Flamengo. Vocês acham que o Pedro está insatisfeito? O Pedro bateu lá e voltou. E hoje está super adaptado, está feliz em jogar no Flamengo, é 9 da seleção brasileira. O Yuri quer voltar para a seleção. Acho que ele precisa estar, merece estar. O Yuri e o Pedro. Não precisa ser titular da seleção, mas o Yuri pode estar no grupo sim, pelo menos em algumas convocações para ele mostrar o desempenho dele. O cara fez 30 gols no ano passado aqui no futebol brasileiro. Pô, por favor, né? E o técnico que hoje é o técnico dele estava na seleção e não levou. Ô, Dorival, enfim, como a vida é, né? Mas enfim, o Yuri que fez 31 gols, ele já tem 11 esse ano. E ele, perguntado sobre meta de gols, disse que quer fazer sempre mais do que fez no ano anterior. Então ele quer fazer mais do que 31. E restam 20 para isso, né? Para ele bater a meta do ano passado. Então 20 gols até o final do ano dá, hein? Dá, hein? Para ele bater essa meta, quem sabe, e o Corinthians se beneficiar amplamente disso, né? Um cara que a gente sabe que ele pode perder gols, pode tropeçar na bola de vez em quando, mas luta, isso não falta, né? E tomara que ele consiga mais uma vez fazer esse tanto de gols aí que ele quer, e pro Corinthians vai ser fantástico, vai ser fundamental. Sobre reforços, a gente nem falou, nem deu tempo, né? Na sexta-feira o Augusto Melo concedeu uma entrevista coletiva, né? Apresentando a sua nova diretoria estatutária. Eu não consegui gravar, meus pequenos estavam doentes aí, não, me enrolei aqui, não consegui gravar o conteúdo. Mas assim, a gente já imaginava que ele fosse falar a respeito do impeachment, né? Dizendo que está tranquilo, que apoia as investigações, aquela coisa toda normal, que normalmente a gente sabia que ele iria fazer. Que está sendo perseguido desde que ele chegou e tal, o que também é verdade. A gente sempre soube que o Augusto não teria tranquilidade para trabalhar. Agora, uma coisa é você ter uma irregularidade comprovada. E são muitas denúncias. E isso ainda, comprovação ainda não temos. Existem muitas denúncias e ele diz que está tranquilo. Então vamos aguardar, né, dentro da presunção de inocência, né, para saber o que vai acontecer. Agora, que o cerco está fechando, que a oposição é muito forte, que o bastidor político está fervendo, tem um impeachment aí marcado, gente. Um processo de votação, dia 26 de maio. E se ele for para o pátio, né, para a Assembleia, ele pode ser salvo pelo associado. E eu imagino que o associado vá salvar o Augusto se daqui a pouco os inquéritos forem concluídos e o Augusto não tem nada a ver com isso e beleza, os caras vão dar mais um voto de confiança nele. Se tiver alguma coisa contra ele, não vai ter o que fazer. Provavelmente ele vai ser referendado no pátio pelo torcedor, pelo associado, como um presidente impeachmentado. Vamos ver. Vamos ter que aguardar para ver essa situação. Agora, sobre reforços, ele até foi questionado, porque a dívida só aumenta, né? A receita também é verdade, mas aí no balanço fica negativo. Ele disse que não vai medir esforços para trazer reforços. E, cara, não era a informação que a gente tinha, mas precisa trazer, ele tá certo nesse sentido. Nossa, Chico, mas vai endividar ainda mais o clube, que se use a criatividade, que se venda um ou outro atleta, né? Daqui a pouco, se não for o Yuri, pode ser algum outro jovem, até porque, né, ele falou, né, do jogador aí que recebeu uma proposta de 14 milhões de euros, que nem fardou no profissional, tem o Denner, tem outros meninos da base que ele pode acabar faturando. E vai ter que investir. Esse dinheiro não vai dar para pagar a conta, porque aí você tem que investir no futebol para que esse futebol faça você ganhar títulos e aí sim ali na frente você arrecadar. É o investimento que tem que ser feito. É o que o Corinthians teve que fazer no ano passado ao contratar 7, 8 jogadores, porque o risco do rebaixamento era iminente e um Corinthians rebaixado teria um prejuízo incalculável. Então você faz o investimento, mas se endividou, não sei o quê. Mas se não fosse isso, gente, não fosse isso, cara, o Corinthians hoje estaria numa situação ainda pior. Então o futebol é isso. Você tem que, obviamente, dentro dos padrões aceitáveis, você tem que ousar em determinado momento e tem que investir. E vai ter que contratar, porque o elenco que está posto, ele não consegue dar o salto. Não acho que vai brigar para não cair o ano inteiro.
mas assim, não vai conquistar coisas maiores. Se mantiver esse elenco, pode até ser, né, que o time encaixe ali no mata-mata, a coisa aconteça, pode. Mas assim, tem algumas carências significativas que precisam ser sanadas. E por isso que ele diz que vai contratar na metade do ano, porque precisa realmente. Então vamos aguardar o que pode acontecer. E aí? Memphis fora, Ranieri dúvida. Clássico contra o Santos, tomara que o Dorival encaminhe um time aí para a sequência. A meta do Yuri aí, né? Que está em grande fase de novo. E o Augusto prometendo reforços. Comentem aqui, quero ouvi-los. Bora falar agora sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia, ambas ligadas ao balanço financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro. Quero começar com a notícia positiva. O Corinthians registrou superávit no departamento de futebol de 26 milhões de reais, um número bastante positivo. Mesmo levando em consideração os prejuízos que o clube social deu, graças a esse superávit bacana do futebol, o Corinthians fechou no azul nos 2 primeiros meses do ano. Mas dá para dizer que o Timão de janeiro e fevereiro faturou menos na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Apesar dessa informação, é importante dizer que o Corinthians conseguiu crescer nas receitas de TV, patrocínio, bilheteria e fiel torcedor. O grande problema foi a venda de atletas. No ano passado, o Corinthians conseguiu 108 milhões de reais nos 2 primeiros meses do ano, graças a transferências de jogadores. Nesse ano, as vendas ficaram em apenas 11 milhões e 600 mil. Até por isso, o Corinthians faturou nos 2 primeiros meses desse ano 157 milhões, acumulando tudo, contra 210 milhões do ano passado. Em relação à TV, crescimento de 45 milhões para 79 milhões, com patrocínios um crescimento de 31 para 36 milhões, com bilheteria um crescimento de 15 para 19 milhões, com fiel torcedor e prêmios um crescimento de 10 milhões e meio para 11 milhões e 600 mil reais. Nessa sexta-feira, o presidente Augusto Melo vai nomear novos diretores para tentar ocupar vagas deixadas recentemente. O detalhe é que no dia 26 de maio há a votação do impeachment, e se ele for afastado, é provável que o Osmar Stabile, que assumiria interinamente, desfaça desses diretores recém-anunciados. Só para completar também, preciso contar que o Timão venceu Racing por 1-0 no Uruguai, resultado importante, com o gol do Bidu, que mantém o Corinthians vivo, brigando pela classificação para a próxima fase. Liderança do grupo é do Huracan com 11 pontos, o Corinthians é o segundo com 8 e o América de Cali é o terceiro com 7. Grande problema é que o América decide a sua classificação na última rodada contra o Racing, o pior time do grupo, enquanto o Corinthians vai à Argentina enfrentar o Huracan. A verdade é que o Timão precisará vencer o Huracan na Argentina para garantir a classificação para a próxima fase. Fala, Fiel. Após a vitória por 1-0 contra o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana, o técnico Dorival Júnior não poupou críticas à atuação do Corinthians. Em entrevista coletiva, o treinador destacou a morosidade da equipe e ressaltou a importância de reforços para a sequência da temporada. Vamos conferir os detalhes. Segundo o portal UOL, Dorival Júnior afirmou que o Corinthians foi moroso e pouco inspirado durante a partida contra o Racing do Uruguai. O técnico também mencionou a necessidade de rodízio no elenco devido aos desgastes físicos dos jogadores. Além disso, Dorival comentou sobre a importância por reforços na janela de transferências no meio do ano, destacando que o clube está atento ao mercado para suprir as carências do elenco. As declarações de Dorival Júnior evidenciam a preocupação com o desempenho da equipe e a necessidade de ajustes para alcançar melhores resultados. A busca por reforços e a gestão do elenco serão fundamentais para o Corinthians manter-se competitivo nas competições que disputa. E aí, nação corintiana, o que vocês acharam das críticas de Dorival Júnior? Quais posições vocês acham que o Corinthians precisa reforçar? Deixem suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para mais atualizações sobre o nosso Corinthians e vai Corinthians!